A paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um estudo sobre 1 Coríntios 13, 4, 7, que diz assim: O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui é um lindo poema que nós podemos ver. Então, se tiver essas características, significa que é amor. Porque a paixão, ela é o contrário do amor. O amor, ele liberta. Já a paixão prende. A paixão, ela é egoísta e o amor não. Como nós lemos esse texto e está falando aqui no versículo que o amor é bondoso, o amor é paciente, não é invejoso. Então, por isso que o amor é o contrário da paixão. Já o amor traz liberdade, como eu falei. E vamos refletir um pouco aqui, que diz assim: quando estamos em um relacionamento, achamos que aquele relacionamento é de Deus. E a única coisa que queremos é que aquilo dê certo. Mas acontece que às vezes não dá certo. Então aí ficamos a nos questionar. Nossa, esse relacionamento tinha tudo para dar certo, mas ele não deu certo. Então, o que acontece é que nós não oramos mais como no início. Nosso coração não está disposto a ouvir a voz de Deus, porque nós queremos que aquilo possa dar certo a qualquer custo, mas não é assim. Podemos lembrar sobre Davi. O que aconteceu? Davi, ele era um guerreiro de Deus e teve um momento em que Davi ele parou de lutar, ele deu brecha para a ansiedade, ele ficou ocioso, ele não foi para a guerra e ele parado vendo da janela do palácio o que ele avistou. Betseba estava se banhando, então Davi ele ficou atraído pela beleza de Batseba, porque a paixão é isso, ela nos cega, ela nos deixa sem raciocinar. Então, a Bíblia diz que quando Davi ficou sozinho, fazendo a sua vontade, naquele momento veio a tentação. Surgiu aquela mulher, Davi se deitou com ela, e ali foi o fracasso na vida de Davi. Davi, de guerreiro de Deus, ele passou a ser um fracote, porque o pecado, ele faz isso com a pessoa, o pecado, ele enfraquece. Como diz na palavra de Deus, o pecado gera a morte. E é isso. Ele vai enfraquecendo, vai matando a pessoa aos poucos. Tem aquele pecadinho que você acha que não vai fazer mal, mas aquele pecadinho ali vai deixar você fraco. Você não vai ter mais a mesma vontade de buscar Deus. Você vai ficar tão fraco e vai pensar que Deus não vai te ouvir, que Deus não te ama mais, mas Deus ele te ama e o que ele quer? Ele quer a sua reconciliação, ele quer que você se arrependa verdadeiramente, busque a ele e deixe tudo aquilo para trás. Então, esperar em Deus é pagar o preço. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço, mas todo mundo quer viver o melhor de Deus, quer viver as bênçãos de Deus. Mas para isso, nós devemos suportar o processo para que a gente possa chegar no propósito de Deus. Amém? Então, no momento que nós paramos de renunciar o nosso eu, acontece que nem Deus ele vai nos impedir, porque nós temos o livre e arbítrio, como a palavra de Deus diz. Assim como no tempo de Adão e Eva no princípio, eles fizeram a escolha, eles poderiam ter comido ou não do fruto proibido. Ele teve a escolha dele. E acontece que a serpente, o próprio diabo, ela veio em forma de serpente e fez o quê?
que Eva ficasse encantada por aquele fruto. Não disse é uma maçã, mas a maçã é uma representação. Por quê? Porque a maçã é uma fruta muito linda. É uma fruta que faz a gente se apaixonar quando a gente olha aquela fruta vermelha. Então vamos meditar. Devemos entregar nosso coração nas mãos de Deus. E se Ele fizer algo que a gente queria, amém. E se Ele não fizer, amém também. Porque Ele pode fazer hoje, Ele pode fazer amanhã, pode fazer daqui a meses ou daqui a anos. Acontece que nós precisamos entregar a Deus, porque a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Deus, nós entregamos a nossa vida, então vai ser feita a vontade de Deus e não a nossa. Amém? Os planos de Deus, ele vai se cumprir na minha, na sua vida, mas o nosso coração deve estar alinhado com a vontade de Deus. Nós podemos ver muitas histórias da Bíblia, tem a história sobre Ana. O exemplo de Ana, ela queria ter muito um filho, mas acontece que ela era estéril, então ela não podia ter filhos. E o que acontece? Ela orava, clamava a Deus, e Deus estava precisando de um profeta em Israel. E a vontade de Ana estava alinhado com a vontade de Deus. O desejo do coração dela estava alinhado com a vontade de Deus. E Deus o abençoou, Deus a honrou. Então, o nosso desejo deve estar alinhado com a vontade de Deus. Deus está esperando que o nosso coração se alinhe com o coração dele, para que os planos, os projetos dele possam ser cumpridos na minha e na sua vida. Amém? Então, a paixão é o que? É um fogo muito forte que não te deixa enxergar, ela cega você completamente e te deixa surdo. Não tenha pressa. Não tenha pressa, porque tudo que começa rápido termina muito rápido. As 3 etapas da paixão, como eu estava falando para vocês. A primeira é a atração. Por algum motivo, aquela pessoa desperta aquele desejo em você, desperta algo que você acha aquela pessoa interessante, mas aquilo não é amor, aquilo é paixão. E a paixão é passageira, o amor, ele leva tempo. Como diz no versículo que lemos, o amor ele é paciente, o amor é bondoso. Então, o amor, ele espera, como está dizendo que espera aqui, ele não tem pressa. Já a paixão é aquele fogo, aquele desejo que você quer que aquilo dê certo rapidamente. Não, mas não é assim. Existe atração à primeira vista, porém não existe amor à primeira vista, porque o amor, ele vai se desabrochando aos poucos, como uma flor. Vai desabrochando aos poucos. Vamos ler Tito 3,3, que diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. No livro de Eclesiastes tem falando muito sobre a juventude, porque a juventude ela é passageira. A juventude ela passa muito rápido e é uma fase em que o diabo ele pega pesado, porque ele sabe que os jovens estão à flor da pele, sabe que nós somos atraídos pelo olhar. Como eu falei que foi assim que Eva ela foi tentada, ela caiu em tentação por causa do olhar, por causa do desejo. Quando começar um relacionamento, você pergunte se aquele relacionamento é de Deus e se der certo, continue buscando a Deus, não pare de buscar. Fique orando, não saia do centro da vontade de Deus e vá com calma. Não dê brecha para que o diabo entre, porque muitas vezes Deus nos abençoa, tem tudo para dar certo, como eu já falei, e acontece por um deslize nosso, aquilo que era uma bênção acaba se transformando em uma maldição. Aquilo que tinha tudo para dar certo começa a dar errado.
A segunda etapa é a ilusão. Depois da atração vem o quê? Vem a ilusão. A ilusão deixa a pessoa cega, deixa a pessoa iludida, você não mede as consequências, você não sabe o perigo que pode estar correndo. Você pensa, o que pode acontecer? Não pode acontecer nada. Mas acontece que pode sim acontecer. Porque a paixão e a ilusão não deixa a pessoa raciocinar. Ela deixa que a pessoa seja guiada pelo emocional, pela emoção e não pelo raciocínio. A pessoa não consegue entender, a pessoa não consegue raciocinar. E quando a pessoa se ilude, ela não busca mais a Deus. E ela começa a se envolver com alguém e fica apaixonada, ela perde todos os sentidos. Todo mundo aconselha, diz, isso não vai dar certo, e ela não tá nem aí. É que nem a paixão, ela fica cega e surda. E a terceira etapa que vem é a decepção. Porque é na decepção que a pessoa cai em si. É na decepção que a pessoa fica arrependida e fica assim, se eu pudesse voltar atrás eu fazia tudo diferente. Mas acontece que não podem mais voltar atrás. O que tem que ser feito é olhar para frente, é se arrepender e fazer agora, tomar as decisões certas da sua vida, raciocinar, orar, buscar Deus para ver se é aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Então a mocidade, ela é o quê? É a fase das escolhas. Eu faço minhas escolhas, você faz suas escolhas. E nós somos os únicos responsáveis por cada uma da consequência, sejam ela boa ou má. Nós quem somos os únicos responsáveis. Então fique atento e atenta para quando você começar um relacionamento na presença de Deus, você pense a longo prazo. Porque a vida passa tão rápido, como diz no livro de Eclesiastes, que eu já informei. A mocidade, ela é um tempo que passa muito rápido, então aproveite a fase para buscar Deus. Aproveite a fase para saber se é a vontade de Deus na sua vida, o que é que Deus espera de você, qual o propósito que Deus tem na sua vida. E se você orar mais e mais e Deus mostrar que aquela pessoa não é a que Ele tem para você, não se desespere, porque no tempo certo Ele vai te honrar. Deus sabe quem vai te fazer feliz. Deus, ele escreveu a sua história antes mesmo do seu nascimento. Então ele sabe qual a pessoa que vai te fazer feliz para todo sempre, até a volta dele. Amém? Então é isso que eu quero falar para vocês. Essas foram as 3 etapas da paixão. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se gostaram deste conteúdo, deixe o like e deixe o comentário. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus.